Bom, olá a todos, bom dia, boa tarde, né? Tô gravando esse vídeo então para fazer uma leitura rápida aqui do nosso texto. Aí eu deixei isso para sexta-feira porque quase ninguém apareceu na aula, então eu deixei esse tempo aí para vocês trabalharem com o texto sozinho, né? Vou lembrar vocês também que a nossa disciplina de filosofia vai ser basicamente então fazer a leitura desses textos, né? Então, vou deixar também hoje um questionário para vocês responderem a respeito desse texto. Então, o trabalho todo do bimestre, ele é fazer a leitura desse texto aqui, que tem cerca de 15 páginas, mais ou menos, né? Então, na aula, a gente fez a leitura dessa parte aqui, né? Que é a apresentação do texto. Então, nessa parte da apresentação, e depois ele vai repetir as ideias, né? Aqui nessa introdução, na apresentação ele já fala, o autor, né? O autor está fazendo uma apresentação desse texto que é de uma autora, né? A autora é a Cavareiro, Adriana Cavareiro, né? E aqui tem o sujeito que escreveu essa apresentação, né? É o Flávio Tereguino. Então o Flávio Tereguino fez uma leitura e fez uma apresentação, e daí depois a gente tem aqui o texto da autora mesmo, a introdução da autora, falando qual que é a ideia. Então, resumindo, qual que é a ideia basicamente? Você tem duas teses, né? Duas grandes ideias que vão organizar todo esse texto. Quais são essas ideias? Bom, a primeira ideia é uma afirmação, né? Então a primeira ideia, deixa eu arrumar aqui essa câmera. A primeira ideia é de que o fenômeno da voz, a fala, ele é uma coisa única, né? A gente discutiu isso um pouco na aula, eu apresentei alguns vídeos e falei um pouco sobre isso, então não vou repetir muito, né? A nossa aula estava marcada. Então, a fala, ela tem uma propriedade, quando a gente fala, isso caracteriza um fenômeno, né? Vamos começar a pensar esses termos que aparecem no texto, né? Fenômeno. Então, a palavra fenômeno, quando a gente fala em fenômeno, a gente está se remetendo um pouco aos estudos científicos. Então, quando uma maçã cai da árvore, no senso comum, no mundo comum, na linguagem comum, a gente fala a maçã caiu, né? Mas quando você vai investigar, quando você vai refletir sobre a maçã caiu, você acaba considerando então esse ato da maçã cair como um fenômeno, né? Porque daí você vai estudar várias causas, né, que podem estar por baixo, ao fundo, né, ocultas dentro daquele acontecimento que você está vendo. Então a gente chama isso de fenômeno. A autora então ela quer defender, ela quer afirmar que a voz ela é um fenômeno, né, característico, que caracteriza esse fenômeno da voz, da fala, né, de articular então a boca, os órgãos aqui fonadores, né, chamados de órgãos fonadores, esses órgãos que a gente usa para falar, ou as cordas vocais, né? Eu deixei um material lá na sala que é então sobre a fisiologia da voz, né? Então alguém da medicina, né, ou de algum campo afim à medicina, fonoaudiologia, vai explicar especificamente quais são esses órgãos, esses órgãos que a gente usa para produzir a fala, o som, né? Então o mundo está cheio de sons, né? Vamos começar a filosofar dentro do texto. O mundo está cheio de sons, mas existem alguns sons que são diferentes, que são aqueles sons que a gente, enquanto ser humano, pensante, a gente realiza. Então esses sons, eles são um fenômeno diferente. É diferente eu bater a minha caneta aqui na mesa, né? Fazer um batuque aqui com a minha caneta e eu falar.
tem uma diferença e são dois fenômenos diferentes. E o que ela quer afirmar é que esse fenômeno de falar, de então produzir esses sons com os meus órgãos fonadores, garganta, boca, língua, né, as cordas vocais e vários outros, ele tem como característica principal o fato dele ser singular. Cada um fala de um jeito, né? Cada um vai cantar de um jeito. E para perceber isso você tem que ouvir, né? E aí vai ter toda uma discussão sobre esse ouvir, né? Como esse ouvir também ele pode ser disciplinado para perder essa capacidade de perceber a unicidade de cada voz, como cada voz tem a sua particularidade, a sua singularidade, né? A sua propriedade, né? É isso que ela chama de unicidade. Então, essa singularidade da voz, ela quer afirmar então que a voz tem que ser repensada, que a gente tem que refletir sobre a voz, pensar a voz e tudo mais, a partir dessa singularidade que cada pessoa tem, cada sujeito, cada indivíduo tem de falar, né? E aí, por que isso é tão importante, né? Parece supérfluo, então, que importa se cada um fala de um jeito? Por que isso é importante? Bom, isso é importante porque, no geral, atualmente, a gente tem entendido o ser humano como um ser de linguagem, né? E quando você pensa um pouco sobre a sua consciência, então, a filosofia, o que é, né? É uma espécie de meditação, de reflexão, né? Então, nas religiões, nos espaços religiosos, na linguagem religiosa, geralmente a gente é levado para reflexões, né? Na ciência também, a gente é levado para reflexões. O que são reflexões? Então, eu parar em relação ao mundo, né? Eu deixo o mundo um pouco de lado, a minha existência um pouco de lado, e entro para dentro de mim, né? E começo então a pensar a articular, a formular, a sistematizar essas coisas que passam constantemente pela minha cabeça, que a gente chama de consciência, né? Então a gente tem a consciência que são esses pensamentos, a gente pode chamar esses pensamentos de vozes também. Então perceba que tem uma ligação muito íntima entre o modo como eu falo e o modo como eu penso. Na aula também de terça-feira eu falei o seguinte: pensa você o quanto rápido é produzir essas frases, falar, o quão rápido é produzir esses sentidos, esses significados, juntar essas palavras, formar frases, comunicar ideias, né? Tudo isso, agora mesmo estou fazendo isso, ocorre em milésimos de segundos, é muito rápido. Então, de certa forma, aquilo que a gente fala foge a nossa capacidade de controlar esse processo, enquanto consciência, né, que fica regulando. A gente não tem uma dificuldade de falar e pensar ao mesmo tempo. Isso leva um argumento para falar que a voz, a linguagem, né, essas vozes, elas são o próprio pensamento, né? Quando você está pensando, sempre parece que você pensa como uma voz, como se tivesse você falando para você mesmo, né? Por que você pensa, quando você pensa, parece que você está falando para você mesmo? Porque tem essa especificidade, né, essa característica de que a voz, então, essa fala é algo que define a sua particularidade, né? Então, a particularidade do seu próprio pensamento. Então, olha como é importante compreender esse fenômeno da voz. Compreendendo esse fenômeno da voz, você pode compreender melhor o que é a sua consciência, o que é seu pensamento, como você pensa, né? Quais são os pensamentos que vêm à sua mente, como eles vão se articulando e como você expressa eles, né, para o mundo, o que você tira, o que você coloca, pensar tudo isso. Nessa aula de terça-feira eu também dei o exemplo, então, de, por exemplo, estamos em uma roda de amigos e eu faço uma piada, então, sobre um amigo meu, né, e a gente vai lá, tira sarro dele,
E aí depois eu, refletindo sobre o que eu falei, sobre essa piada que eu fiz e tudo mais, eu chego à conclusão de que, bom, eu fiz essa piada mais para ser encaixado no grupo, né, para ser aceito no grupo, do que para qualquer outra coisa. Depois, quando eu cheguei em casa, eu me senti mal, tal, por ter falado isso. Quantas vezes a gente, então, depois que vai refletir sobre o que a gente fala, chega a esse tipo de conclusão: nossa, eu não deveria ter falado isso, ou eu deveria ter falado isso, ou eu deveria ter falado isso, só que de uma outra forma, né? Eu menti para mim mesmo, eu menti para as pessoas, eu não penso desse jeito, mas eu acabei falando, né? Então, toda essa complexidade aí da relação entre a voz, você e o seu mundo, né? O seu entorno, as pessoas para quem você fala, porque quem fala, fala sempre para alguém. Essa é a condição da comunicação, né? E essa univocidade, então o que ela faz? Ela defende que toda voz é singular, toda voz é singular, toda voz tem a sua particularidade, né? E para perceber essa particularidade, você precisa ouvir com cuidado, né? Então, para ouvir com cuidado, ela vai fazer então a negação dela. Então, eu disse que tinha duas ideias principais que vão organizar todo o texto. Então, a primeira ideia principal é de que o fenômeno da voz é um fenômeno singular, né? É o que ela está chamando de unicidade, né? É único, né? Unicidade vem de único. E a outra ideia é que a voz, ela não se reduz à palavra, né? Então ela vai mostrar como toda a filosofia, aquilo que ela está chamando de metafísica, né? Que é essa filosofia que fica refletindo sobre qual é a essência das coisas e para onde essa essência vai, né? Para onde ela está apontando, qual é o destino das coisas, qual é o destino do homem, né? Então as metafísicas, elas se preocupam com isso, do que é constituído esse homem, do que é constituído a Terra, o Sol, o Universo, do que é constituído e qual é o destino dessa constituição, né? Qual é o destino de uma árvore, de um pássaro, de um ser humano, de um discurso, né? Eu sou um político e faço um discurso. Qual é o destino desse discurso? Então ela vai defender que para pensar tudo isso, para pensar a metafísica da voz, para pensar o destino da voz, por que cada voz é única, né? O que isso significa, né? Qual o significado de cada voz ser única, ser singular, né? Ter os seus próprios acentos, as suas próprias pausas, né? Qual é o significado disso? Aí ela quer defender que o significado disso não é uma palavra, né? Então a voz, ela nunca pode ser resumida à condição das palavras, né? Então vamos lá, vamos tentar encontrar um pouco essas ideias no texto, né? Então o texto ele pode ficar mais fácil se você considerar essa metáfora que a autora vai apresentar, né? Que é a metáfora do rei, então imaginem vocês que existe um rei, né? É abstrato, esse rei ele é metafórico, né? Da mesma forma como eu falo assim, uma metáfora. Peraí. Então, metáfora. Aquele sujeito é forte como um touro, né? É uma espécie de é o que se chama de metonímia, mas representa um pouco esse sentido comparativo das metáforas, ou aquela senhora é gata, né? Aquela senhora é gata, apareceu esse Lucas é um touro. Lucas é um touro. Apareceu esse outro exemplo. Lucas é um touro. Então não quer dizer que Lucas é um animal, né, que tem chifre e tudo mais. Quer dizer, no sentido metafórico,
que tem alguma coisa que é semelhante entre Lucas e o touro. Então, o que a autora vai narrar, então essa historinha que ela vai narrar do rei, é uma metáfora. Então, vamos lá, vamos pensar. Existe um rei, e esse rei, ele só escuta. Ele está sentado num trono, ele tem um palácio e tudo mais, e ele tem ele se caracteriza, a ontologia dele, o ser dele, a essência dele é que ele escuta o tempo todo, A autora chama ele de o rei insone, O rei insone porque ele está o tempo todo, então, escutando, ele fica imóvel então no seu trono e fica lá interpretando e decifrando todos os sons, E nessa escuta que ele fica fazendo, ele fica bastante atormentado, bastante acuado, assim, amedrontado com esses sons que ele está ouvindo, que são das outras pessoas do castelo, as outras pessoas ali do lugar, e ele fica o tempo todo escutando e é preocupado então com essa questão do controle dele, Ele fica o tempo todo procurando se alguém está fazendo então um complô contra ele, se alguém está pretendendo matá-lo, se alguém está planejando um crime, Então ele fica numa espécie de obsessão, assim, esse rei que fica escutando o tempo todo, em uma obsessão pelos sons, porque ele sempre acha que todo som que vier pode ser um perigo, Então ele associa muito essa ideia do som com o perigo, É o que a autora está falando aqui. Então a escuta desse rei, ela está obsessivamente marcada por uma violência, por uma perseguição e por uma suspeita, Ele sempre está suspeitando que esses sons eles vão trazer então alguma tentativa de roubar o seu trono, de pegar o seu lugar, Ele está sempre preocupado com isso. Aí a autora ela começa a argumentar que essa preocupação então do rei, de que os sons eles sempre trazem alguma ameaça, e essa sensação que ele fica sentindo como alguém que escuta o tempo todo procurando uma ameaça, é uma espécie de compreensão do som, onde o som ele tem mais valor, ele tem o seu valor pelo próprio som, Então, nesse sentido, quando eu escuto outras pessoas falarem e eu sou dominado por uma preocupação de que esses sons eles estão carregados de alguma tentativa de violência contra mim, de me perseguir, de falar mal de mim, de roubar o meu lugar, de me fazer mal. Quando eu faço isso, eu estou, na verdade, reduzindo a fala ao som, Ao som. Eu estou focando todo o meu entendimento, a minha compreensão daquilo que está sendo dito, apenas no som, nas palavras, mas não no significado que essas palavras têm, Então, quando as pessoas falam alguma coisa, em algum contexto, elas não expressam apenas sons e palavras. Elas não expressam os significados daquilo, o que ela quer dizer, O que ela quer dizer, muitas vezes não vai ter a ver com as palavras que ela diz, mas vai ter a ver com o significado que ela quer dar para aquelas palavras, E aí eu coloquei esse desenho aqui, então, para a gente ver um pouco essa complexidade que a autora quer fazer a gente pensar sobre a questão da fala. Então, vamos lá, ó. O urso é um mamífero, Uma frase simples, só que o significado de um urso é um mamífero não está dado simplesmente pelas palavras, se eu dizer assim, ó, o urso é um mamífero, ou o urso é um mamífero, eu vou atribuindo sentidos diferentes dependendo da forma como eu leio isso, o urso é um animal, Eu posso estar atribuindo um sentido de ele é menor, Estou diminuindo, ele é um animal, Ou posso dizer, o urso é um animal,
já dou um outro sentido. Então essas pequenas variações que o sujeito ele pode dar em uma frase, elas caracterizam justamente essa singularidade. O que eu estava dizendo no início, não tem um controle sobre essas pequenas variações. A gente faz isso o tempo todo, essas pequenas variações, de forma que se 100 sujeitos repetirem a mesma frase, você vai perceber que cada um vai acentuar, vai dar uma espécie de vai elaborar essa pronúncia da frase de uma determinada forma, né? E aí o rei, ele fica lá ouvindo as frases e ele fica o tempo todo tentando pegar, então, o que é um urso, o que é um mamífero, o que é um animal. E a resposta sobre o que a pessoa está querendo dizer não está aí, não está no significado da palavra, mas está no quê? Está no modo como essa palavra é pronunciada, né? Então, o modo como essa palavra é pronunciada representa o quê? Representa a voz, né? É isso que a autora está chamando de voz. A voz não é falar uma palavra, é o modo como você fala essa palavra, o modo como o seu pensamento, a sua consciência expressa essa palavra para um determinado ouvinte, para um determinado contexto, né? Então você pode xingar fazendo um elogio. Olha só que confusão, né? Você pode xingar fazendo um elogio. Se eu focar só na palavra, então eu sempre vou achar que a pessoa está me xingando, né? É o rei com essa obsessão de que a palavra então vai trazer a violência. Mas se eu começo a prestar atenção então no que a pessoa quer dizer, né? Nos tons que ela usa, né? Na singularidade dessa voz, eu vou chegar à conclusão de que ela tem muito mais coisa para dizer do que a simples palavra. Tem muito mais coisas envolvidas do que simplesmente o significado da palavra. Então, então essa questão da voz é o modo como a pessoa poderia ser diferente de outra pessoa, tanto quanto é diferente a voz. Então aí está aí a tese da autora, né? E aí o problema de achar que então o significado da voz é simplesmente a palavra é um pouco esse problema do rei, achar que tem sempre uma falsidade, né? Uma falsidade constitutiva no discurso. E aí, porque o sujeito, então, cada um fala de um jeito, como eu faço para não me perder, então, no que as pessoas querem me dizer? Aí eu foco só na palavra, né? Ela vai chamar isso de uma espécie de preconceito, é esse preconceito que o rei aí, no trono, ele tem, né? Então ele todo som que ele ouve, ele é incapaz de perceber as singularidades. Ele fica tão preocupado com o significado das palavras que estão chegando ao ouvido dele, que ele perde a dimensão desse outro universo que é o universo da fala, né? Então você se concentra demais no vocálico, né? O vocálico é o quê? É o som, né? É como então a maçã caindo, ela faz um som, o vento soprando faz um som, os pássaros fazem um som e a minha fala faz um som. Só que o significado da minha fala não está simplesmente no som, né? Eu posso falar som de várias formas. Então essas várias formas do som é a semântica, né? É a semântica. Então olha só, no quadrinho aqui de novo, ó. A semântica, ela sempre fica, muitas vezes, na nossa tradição, na nossa linguagem, né? No modo como a gente aprende a nossa língua, a língua portuguesa, e que vale também para outras línguas, a gente sempre concentra muito em entender o significado de algo que foi dito ou escrito nas palavras, mas às vezes o significado do que foi escrito ou do que foi dito vai estar mais no modo como isso foi pronunciado, né? E como esse pensamento, essa consciência que produz essa fala ou esse texto, o que ele quer dizer, né? Então tem que procurar mais o que as pessoas querem dizer. E aí procurar isso é ir além de pensar as palavras que ela está pronunciando e pensar um pouco também o modo como ela pronuncia essas palavras, né? Como ela organiza. Aí a gente vai se aproximar um pouco mais do significado. Essa é a proposta da autora. Então, o que a voz faz no final das contas? A voz humana, ela transforma um sinal acústico, entre outros,
em um ruído despersonalizado, captado e codificado. Então, essa é a compreensão da voz que se tem no nosso mundo atual e que é característica então desse rei aí, que é a metáfora que ela está usando para explicar para a gente essa questão, né? Então, nessa condição do rei e da nossa atualidade, a voz ela é simplesmente lida como se fosse um sinal acústico. Não há diferença entre a voz e bater um instrumento ou um som mecânico, um som de carro, né? Todos são sons, né? A gente resume um pouco disso. E aí a gente quer entender os significados daquilo que os sujeitos falam, considerando apenas que eles estão produzindo sons, mas eles não produzem só sons. Nós não produzimos apenas sons quando falamos, nós produzimos também um significado, uma ideia, né? A gente comunica alguma coisa e não é simplesmente o som, né? A gente comunica também os nossos sentimentos, as nossas intenções, né? Então, quando o sujeito fala, ele está comunicando as intenções dele e muitas vezes ele não quer, mas você percebe, né? Essas intenções. Então, a voz é como se fosse um sistema de controle, né? A voz entendida como se fosse um sistema de controle, aí poderia pensar um rádio, né? Então aqui a gente tem essa representaçãozinha aqui, para mostrar então duas formas de compreender essa voz. Então você pode compreender essa voz mais próximo do fenômeno da voz. No fenômeno da voz a gente tem mais ou menos isso aqui, ó, um embolo, né, de várias linhas. É assim que a voz é produzida na nossa cabeça. Vai juntando um monte de palavras, vai embolando e vai saindo da sua boca. E um rei ouvinte extremamente preocupado com o seu trono, com o seu lugar ali de poder político, ele vai procurar então sistematizar essas vozes para procurar então os significados ocultos, né? Aquilo que os sujeitos querem esconder dele e ficar nessa espécie de paranoia com a voz, né? E aí ela argumenta de novo a ideia dela, tem uma unicidade, algo único, que faz cada um de nós ser diferente de todos os demais. E a voz, ela é uma expressão disso, né? Então, é um efeito de despersonalização, né? Quando o rei, ele percebe isso, né? Então, aparece nesse lugar que o rei está, nesse castelo, aparece lá uma mulher cantando, né? E ele, de noite, e ele fica completamente deslumbrado por esse canto, né? Ele percebe quando ele ouve esse canto, ele sente algo diferente, né? Ele deixa de sentir aquele medo que ele sentia quando ele ouvia as outras pessoas falando, né, os cochichos do palácio. Ele sentia sempre esse medo de que alguém estava bolando um plano para tirar ele do lugar. Mas quando ele ouve essa mulher cantando, ele se sente seduzido, né? Ele percebe essa unicidade que a autora está querendo defender, né? Então ele fica maravilhado com essa singularidade daquela voz, aquela coisa única, né? Aquele fenômeno único da pessoa falando, e ele se sente então dominado por isso. E aí o que ela vai dizer então? Que então esse rei aí, essa situação onde ele, ouvindo um canto da mulher, ele consegue perceber o quanto a escuta dele estava dominada por aquele sentimento de violência, de que alguém, de desconfiança, né? O quanto isso era uma espécie de disciplina que ele havia aprendido, havia aprendido a ouvir dessa forma, né? Então é o que ela está dizendo aqui, ó. É como se o rei ele tivesse se exercitado muito pouco para perceber a voz singular do humano enquanto único, né? A voz única quanto a voz humana como algo único, cada voz como algo único. Ele foi disciplinado a ignorar essa singularidade da voz e tentar ficar captando os sentidos gerais, o plano, né, que esses sujeitos estão bolando. E ele fazia isso através da palavra, né? Então o que é isso da voz? É a típica liberdade com a qual os seres humanos combinam as palavras, isso que eu estava dizendo.
a gente tem o nosso pensamento, ele é livre nesse sentido, né? Pensem o quanto é difícil você dominar o seu pensamento, o quanto é impossível, né? O quanto esse pensamento ele é livre dentro da sua cabeça e o quanto essa voz é livre. Você pode se impedir muitas vezes de falar, né? Vem uma coisa na sua cabeça, você não fala. Isso pode ser até saudável em alguns contextos. Mas se você repreende muito a sua voz, aquilo que vem à sua cabeça, e você não fala, você você se sente mal com isso. Você se sente mal em nunca expressar as vozes da sua cabeça. Você precisa expressar esses pensamentos, né? Há uma necessidade de expressar os pensamentos, até para participar então dessa comunicação dentro da sociedade. Se você não fala nada, você não se comunica dentro dessa sociedade. A sociedade não percebe você como esse sujeito capaz de falar, né? Então, esse conto do rei e tal, é desse autor do Calvino, né? E aí quando aparece a mulher, esse Calvino, então o autor dessa metáfora, ele dá então visibilidade para essa condição de diversidade da voz, né? Beleza? Então, o que é essa diversidade da voz? Ela é o nosso próprio corpo, né? Então a gente, como um ser singular, então, a gente é geneticamente singular, né? Embora tenha a maior parte dos genes idênticas, a gente tem pequenas diferenças e a gente tem diferenças também de aprendizado, né? Cada um cresce em um lugar, interage com determinadas pessoas e isso faz toda a diferença em quem você é, né? Então, é isso que a autora está chamando aqui de a raiz corporal da unicidade, né? Da onde vem essa singularidade da sua voz, do modo como você fala e principalmente do modo como você pensa. Essa singularidade, ela vem do seu corpo, né? É o seu corpo que produz essa singularidade. Então, essa é a tese aí da autora, né? E esse corpo são seus órgãos internos, a sua própria o próprio conjunto dos seus sistemas fonológicos aí, a sua garganta, a sua boca, né? A sua língua, tudo isso é muito singular, tem suas particularidades e vai implicar no modo como a sua voz vai ser expressada. E o seu pensamento também, ele é único, o que vai fazer com que a sua voz seja única, né? Então, a sua voz, o seu pensamento, o seu corpo, são a marca da sua própria vida, da sua vitalidade, né? E da profundidade do seu ser, né? Então, essa consciência, o que é a consciência e o que é o pensamento? É a profundidade do seu ser. Você, enquanto sujeito, falante, ser humano, reflexivo, você tem uma profundidade própria, única, né? E você pode conhecer essa profundidade, conhecer quem é você através do seu pensamento, da sua voz, né? Então você pode conhecer aquilo que é próprio, que é único do seu corpo, da sua mente, da sua voz, né? E aí a autora então faz uma reflexão aqui, uma caracterização, uma segunda caracterização, né? Dessa questão do rei. Então, na metáfora, o rei, ele tinha esse problema de escuta, e quando ele ouve a voz da mulher cantando, essa mulher não identificada, uma espécie de espírito assim cantando à noite, né? Ele é acordado por essa voz, ele fica lá ouvindo, um pouco maravilhado, um pouco assustado, né? Então, essa representação do rei que se assusta e se maravilha com a descoberta de que as vozes, elas têm singularidade, né? De que elas não são então todas partes de um mesmo plano, né? De uma mesma articulação, que tem a ver com tomar o poder, produzir alguma violência, né? Esse tipo de representação ela vai caracterizar como misógina, né? Então, nessas representações do Ocidente, o homem então é colocado como aquele ser que é capaz de racionalidade, de lógica, e a própria lógica e racionalidade, linguagem, pensamento,
Tudo isso é sempre caracterizado nessa tradição, nessa metafísica tradicional do Ocidente, como algo que não é único, mas que é sempre geral. Então a lógica ela é sempre a mesma para mim e para todos, né? E o homem seria a representação desse geral. A gente tem essa estátua aqui que é o pensador, né? E é um homem, né? Então o masculino é sempre representado como racional, porque o racional é aquilo que é geral, é aquilo que não é singular, e o feminino é representado como isso que é corpóreo, né? Você pode entender isso aqui também, eu falei na outra aula, né? A representação, então, do racional como geral e a representação da voz, do corpo, como algo singular e sentimental, né? Então o sentimento, essas coisas que são próprias do corpo, que não tem a ver então com a racionalidade, elas são que vão caracterizar a voz. Então essa singularidade da voz remete sempre à mulher, aos sentimentos, né? E não ao racional, aquilo que é geral, né? A autora ela quer criticar isso, ela quer mostrar como não, como a maior parte dos fenômenos do mundo eles têm a ver com a própria produção da singularidade da voz, né? Essa singularidade da voz que consegue explicar os nossos pensamentos, né? O fato da gente pensar. Quando a gente pensa, a gente produz singularidades e não só coisas gerais, né? Então ela vai dizer que mesmo muitas vezes, mesmo né, em filosofias, em pensamentos políticos que quiseram dar alguma visibilidade para a voz, para a sonoridade, elas acabaram compreendendo essa sonoridade, essa fala, essa voz como armadilha, como mentira, ameaça, né? Então o sujeito que fica falando, né, e que fica falando de coisas que parece que estão vindo da cabeça dele, ele é sempre representado, né? Ou a mulher que fica falando dessas coisas, desses sentimentos, né? A fala dela expressa todos aqueles sentimentos que ficam ebulindo dentro dela, e ela não fica filtrando isso por uma lógica geral, ela não fica medindo as suas palavras para falar. Tudo isso é sempre representado como algo negativo, como se fosse algo falso, mortal, uma armadilha, né? Então ficar falando dos sentimentos, assim, deixar a voz expressar essas variações constantes que a gente tem na nossa consciência, essas variações sentimentais, lógicas, né? Esses becos sem saídas que o nosso pensamento chega, ficar expressando isso para os outros é uma espécie de coisa negativa, é algo que a gente tem que abolir, né? E nesse sentido os homens então devem governar, porque eles fazem isso melhor, né? Os homens controlam então essas vozes internas e eles falam de uma forma objetiva. O que é falar de uma forma objetiva? Então seria tentar falar sem ficar preso a esses sentimentos, sem não deixar a voz falar livremente, mas controlar essa voz por um sistema, né? Então isso seria o modo como essa tradição entende a voz, e ela quer dizer que isso está errado, né? E que nessa perspectiva a voz perde a sua capacidade de melhorar a nossa escuta, né? Então quando a gente fala muito ou ouve muito sem prestar atenção naquilo que é particular de cada voz, a gente achar que a gente vai falar então sempre de forma controlada, que a gente vai controlar os nossos sentimentos na hora de falar, acaba se tornando uma espécie de doença onde você não consegue mais ouvir. Você acha também, por falar sempre assim, você acaba se educando a nunca escutar, né? E o que é escutar? Escutar não é tentar pegar as palavras e o significado das palavras que os sujeitos estão dizendo, mas é procurar entender qual é o significado, o que ele quer te dizer com isso, com essas palavras, né? E com o modo como ele articula essas palavras, como ele transforma essas palavras em som, em sonoridade, em uma voz, em uma comunicação.
Então lá no final o rei ele canta também, né? Ele canta, então ele descobre a própria voz dele. O que seria isso? Quando você aprende então a escutar esse modo singular que cada sujeito tem de falar, de comunicar alguma coisa que está dentro dele, que ninguém mais tem acesso, que pertence só a ele, né? Quando você consegue escutar isso, essa particularidade dele, você aprende também a expressar as suas particularidades, né? Então você aprende a cantar, a usar a sua voz não como um instrumento, né? A minha voz não é um instrumento de rádio, de reproduzir os controles, os sistemas que eu fico utilizando no meu pensamento. Ela é a própria expressão do pensamento na sua liberdade maior, né? E aí, depois dessa metáfora, então ela vai discutir teoricamente isso, né? Então ela vai falar de como essa outra percepção da voz leva a perceber uma essência da realidade, né? Ontologia são essências da realidade e as características particulares dos fenômenos, né? A nossa metafísica, a nossa explicação do mundo, ela é sempre preocupada então com essas generalizações e ela sempre perde de vista o específico, o singular de cada processo, de cada lugar, né? Então vocês podem observar isso em quase todas as disciplinas científicas. Vocês podem observar isso nos sistemas de justiça. Como você tem sempre uma preocupação com aquilo que é geral, com aquilo que pertence a tudo, a universal, a racionalidade, a religiosidade, está sempre preocupado com o geral e ninguém fala do que é específico, daquilo que é cada um, né? E a gente sabe que lá no fundo, né, quando você vai pensar sobre você mesmo, que boa parte de você são essas singularidades do seu pensamento, né? Embora a gente não expresse isso para as outras pessoas, né? E ela está dizendo que isso é necessário, inclusive para a política, né? Então, fazer a voz um instrumento privilegiado da reflexão sobre a ontologia, ou seja, sobre a natureza das coisas. O que são as coisas? Talvez eu possa pensar o que são as coisas pensando de que forma a voz acontece, né? Talvez o que as coisas seja algo parecido com o que é a minha voz. Talvez as coisas sejam singulares, particulares, né? Talvez elas aconteçam mais ou menos como fenômenos particulares, singulares, e não como coisas genéricas, né? Então talvez o cantar de um pássaro do meu quintal não é igual ao cantar de um pássaro de um mesmo pássaro da mesma espécie lá nos Estados Unidos. Talvez não seja. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso escutar isso para poder perceber. Só que a gente não dá muita atenção para essa escuta. Por quê? A gente tenta escutar o som das palavras, né? E a gente precisa prestar atenção no que essas palavras ou esses sons eles significam para a gente. Então observar uma dimensão relacional, né? Aí aqui ela explica isso. Você tem uma inclinação filosófica então para uma espécie de coisa universal e abstrata que não tem corpo, né? Então o que são os seres vivos? O que é a matéria? O que é a chuva? Quando a gente vai pensar sobre tudo isso, a gente sempre tende a pensar que todas essas coisas elas estão explicadas, compreendidas a partir de alguma coisa que é geral em todas as chuvas, em todos os sapos, em todos os seres humanos, né? Uma universalidade que é abstrata, assim, que não tem uma figura, um corpo, mas não é assim, né? Talvez o que ela está propondo, talvez não seja assim. A gente precisa perceber outras coisas, né? Perceber essa particularidade de cada corpo, né? Então ela quer defender uma tradição filosófica que não se limita a ignorar a unicidade da voz, ou seja, o que cada voz é única, né? E que de tal modo que ela se manifesta, né? As vozes se manifestam na sua singularidade. E aí essa singularidade é sempre vista como um dado supérfluo, algo que é desconcertante, ilógico, né? Irracional, sentimental,
que não tem validade nenhuma para o conhecimento. É o que ela chama de epistemologicamente impróprios. Então, a epistemologia é reflexão sobre o conhecimento. O que é o conhecimento? Então, parece que para falar o que é o conhecimento, você não tem que pensar muito sobre a voz, sobre a singularidade da voz, ou do animal, ou da chuva. Você tem que pensar sobre o geral. É isso que ela quer dizer que está um pouco errado, né? Está um pouco tendencioso, preconceituoso. Então a palavra ela sempre vai remeter o quê? Alguém que está falando. E se alguém está falando é porque tem uma voz, tem um pensamento. Então essa metafísica que separa a palavra e o falante, como se então a verdade estivesse toda na palavra e o falante estivesse como algo que vai atrapalhar eu apreender o significado dessa palavra, é uma espécie de preconceito, né? E essa tematização então da voz como algo geral. Então aí ela vai repetindo, o fenômeno da palavra podem se preocupar com a singularidade de cada voz, né? Então é deixar de perceber a linguagem como um sistema, né? Um sistema então é algo que vai rodar sempre mais ou menos do mesmo jeito. Se você pensar os seres humanos e a comunicação humana, as comunicações sociais da humanidade, não? Então pensa nos seus grupos. Pensa num momento onde você estava reunido com um grupo, sua família, seus amigos, né? E várias coisas foram ditas, né? Aí você ficou tentando compreender qual era o sistema que unia então todas aquelas falas, né? Mas você talvez não tenha prestado atenção em como cada fala ali estava tentando dizer uma coisa, né? Então elas não estavam necessariamente unidas por um mesmo sistema, né? A gente tende então, inclusive na nossa ciência, na nossa filosofia, a entender a linguagem como um sistema, como se tivesse tudo unificado por um mesmo princípio, né? Como se os sons eles fossem a mesma coisa. Então nesse grupo várias pessoas falaram a mesma palavra. Aí eu falo, o significado então dessa palavra ele é geral, né? Ele é a mesma coisa, eles estão falando a mesma coisa, mas eles não estão falando a mesma coisa. Por quê? Porque cada um falou de um jeito, falou de um modo, expressou uma espécie de singularidade quando ele falou essa palavra. É preciso prestar atenção para ouvir isso, né? Prestar atenção para ouvir isso é inclusive deixar de pensar um pouco que o que está sendo dito pode ser compreendido apenas pelo significado da palavra. Tem que prestar atenção nas variações de som, na tonalidade, tem que exercitar essa sensibilidade para ouvir, né? E aí ele vai falando de algumas ciências que contradizem então essa visão de linguagem como sistema. Aí ele vai falar dos estudos de oralidade, né? Então vamos estudar como a cultura oral ela também determina a nossa humanidade, sociedades que guardam seus conhecimentos através de fala e não de escrita, né? Ela vai fazer um pouco dessa discussão, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, um sistema de computador, aqui a gente tem uma linguagem de programação, muitas vezes a gente tem entendido a linguagem e nós mesmos, no nosso pensamento, como se fosse isso, um sistema, onde tivesse tudo já codificado, né? E a gente perde então a compreensão de que essa fala, essa linguagem, esse pensamento, ele está sempre improvisando, né? Ele está sempre querendo dizer uma série de coisas que não tem a ver com uma coisa geral de todo mundo, mas que dizem respeito apenas ao corpo desse sujeito que está falando, a você mesmo, ao seu interior, né? Então a linguagem como um código, né? É isso que ela está querendo criticar. Ela quer defender que a voz é uma espécie de economia pulsional. O que é pulsional? É a pulsão. O que é pulsão? O seu coração batendo é uma pulsão, né? Os ciclos do seu corpo são uma pulsão. Então você toma água e vai no banheiro, você pisca os olhos, você respira. O que está controlando todos esses processos no seu corpo? É a sua pulsão, né? Você tem um ritmo próprio do seu corpo, né? Quando você fala, você expressa esses ritmos do seu corpo. Esses ritmos, eles são singulares, né?
eles são próprios de você, né? Ela grifou lá a palavra próprio. O que é próprio da voz, o que é próprio da voz não é um sistema geral que engloba todos os sujeitos. O que é próprio da voz vai ser encontrado na fala de cada indivíduo, né? Que vai ser o que? Essa fala de cada indivíduo? Uma economia das suas pulsões, dos seus sentimentos, dos ciclos do seu corpo, dos batimentos, né? Dos ritmos, então ela fala, né? E um registro racional de como você articula então o significado da palavra com aquilo que você quer dizer, porque você não deixa de usar as palavras, né? Você usa as palavras e você sabe os significados que as palavras têm para quem está ouvindo, né? A gente sempre pensa em quem está ouvindo e qual é o significado que essa pessoa, eu acho que essa pessoa tem dessa palavra. A gente escolhe as palavras então de acordo com isso, de acordo com quem vai ouvir. Só que isso não controla tudo, né? Tem a pulsão, embora tenha a palavra não reduz tudo o significado daquilo que eu quero dizer. Boa parte daquilo que eu quero dizer não está no significado da palavra, mas está no ritmo que essa palavra tem. Esse ritmo é o quê? É a minha pulsão. Então a voz não pode permanecer como uma coisa genérica, né? E aí ela diz como os estudos culturais, então da cultura oral, né? Elas vão se atentar para isso. Aí ela diz como a voz ela foi tematizada então como sistema em uma série de outras disciplinas, né? Então a linguística, a semântica, né? Sempre pensam a voz como sistema. Isso que a gente está chamando então de pulsão, esses ritmos pulsionais, esses ritmos do corpo, eles constituem uma espécie de musicalidade da palavra. Então a musicalidade de palavra é tão importante quanto o significado semântico da palavra, o significado linguístico da palavra, ou seja, aquilo que a palavra significa na língua que está sendo dita, né? A definição de dicionário, né? Cada palavra tem uma definição de dicionário. Só que quando eu falo, eu não posso entender o que está sendo dito apenas olhando o significado da palavra no dicionário. Eu tenho que prestar atenção na musicalidade com que essa palavra é expressa. Então aí ele dá o exemplo aqui do cara que faz uns estudos desse no período medieval, né? E aí reforçando que ainda não existe uma ciência da voz. A gente não pensou ainda muito qual é o impacto de pensar então essa característica, né, do pensamento, da consciência, que é essa singularidade, a singularização, o vínculo entre esse pensamento e essa consciência com essas pulsões do corpo. A gente ainda não pensou muito sobre o que isso impacta no mundo, quando eu considero que o meu pensamento ele é carregado de uma singularidade do meu corpo, ele é carregado com os ritmos do meu corpo, né? Qual o impacto disso sobre o modo como eu compreendo o mundo todo, né? Porque a gente fica muito nessa compreensão do mundo a partir da ideia de que a voz e as palavras e o pensamento, eles são então uma coisa geral. Então o meu modo de pensar não é diferente do Alberto, do João, do Gilberto, da Flávia, não é igual. A gente olha muito para o mundo dessa forma, como se a gente fosse igual no pensamento, mas a gente está cheio de singularidades, né? Então quem vai em busca um pouco dessas singularidades? A filosofia, a antropologia cultural, a história da música, né? A poesia, né? E outros aí, cibernética, etnologia podem também. Então a voz é a vocalidade, né? Ela não é a voz geral, né? E o nó fundamental, a voz é uma espécie de nó fundamental que liga então a voz à palavra, né? O que é essa vocalidade? É aquilo que liga a palavra, que pega o significado da palavra e singulariza a pronúncia dessa palavra para dizer alguma coisa. Então a voz é som, não palavra, né?
mas a palavra constitui o seu destino essencial. E aí aqui ela expressa aquela ideia, né? Então há um preconceito fundamental que tende o quê? A absolutizar a palavra, a dizer que todo o significado daquilo que é dito está na palavra, né? E aí perder de vista então a vocalidade, a musicalidade, né, dessa palavra. Então a voz é sempre mais ampla que a palavra, né? Porque através da voz, a palavra é um instrumento da voz. Então você nunca pode compreender a voz compreendendo só a palavra. Sempre é algo mais, ela é mais ampla, né? Então ela não pode ser reduzida. A voz não pode ser reduzida à palavra, né? E você não pode achar também que aquilo que não é a palavra, por exemplo, então esses tons, essa musicalidade, esses ritmos que a gente dá às palavras na hora de pronunciar elas, você não pode achar que isso é fruto de uma insensatez, que isso é ilógico, irracional, porque é um fenômeno do mundo, né? É preciso pensar sobre isso. Você não pode cair nesse vício de transformar então tudo isso que sobra da palavra, todos esses outros acontecimentos da voz que não estão na palavra, você dizer que isso é algo só que está sobrando, que não precisa ser pensada, né? E aí ficar só no reino verbal, né? Esse reino verbal é uma espécie de o que ela chama de esfera verbal também, né? Então ela repete isso, né? Que a palavra ela só existe porque tem pessoas falando, né? Então a voz é o que? São essas pessoas falando. Para você entender o que essas pessoas falando, a particularidade dessas pessoas falando, você não pode achar que tudo aquilo que está além do significado do dicionário não quer dizer nada, não tem sentido nenhum, é ilógico, irracional, não quer dizer nada. Eu não preciso pensar sobre o que isso significa, né? Basta eu olhar no dicionário e ver o significado da palavra. Então é preciso pensar sobre isso para poder explicar então por que tem isso, né? Por que tem essa singularidade, que é inclusive do pensamento. E aí é necessário então adotar outro método que não veja a musicalidade como um excesso. E aí esse método vai ter que partir do qual princípio? De que há pluralidade. Cada voz é de um jeito, cada voz é dotada de uma unicidade, de uma singularidade. Então o próprio da voz não está no puro som, né? Então não está nem no significado do dicionário e nem está na junção ali dos vários sons, mas está no modo como esses sons são articulados, né? Como eles são expressos por essa garganta, por essa garganta que está conectada a um pensamento particular. A voz é algo que meio que fica como um ramal, né? Sabem o que é um ramal? Então tem um prédio e tem uma central telefônica. Você liga no número desse ramal, alguém atende e fala: você quer falar em qual andar desse prédio, em qual sala? Aí a pessoa fala: na sala tal. Aí ela aperta lá um botão que vai direcionar a sua ligação para um setor específico. Então o ramal seria, né, esse centro de controle de vários espaços específicos. Então o que é a voz? O que é falar? É justamente fazer esse controle aí, pegar a palavra, né, compreender então os significados, os vários significados que a palavra pode ter, né, os significados de dicionário, os significados de oralidade, né, o que geralmente essa palavra quer dizer em determinados contextos, e aí você fazer uma modificação só sua disso, né, e você faz isso em milésimos de segundo. Pensar sobre isso é chegar mais próximo de como você pensa, entender, né, como isso acontece, é entender como você pensa. Então é criar essa física da voz, né, pensar o modo como a voz está no corpo ou como o corpo está na voz, como a voz expressa os ritmos singulares de cada sujeito e como os ritmos singulares de cada sujeito estão expressos no modo como esse sujeito fala, naquilo que ele fala, né? Então, reforçar de novo o primado da voz sobre a palavra.
A voz é sempre maior do que a palavra. Por quê? Porque a voz é o ramal, né? A voz é o ramal que controla, que direciona a palavra para um determinado significado. É a voz que controla o significado da palavra, né? Não é o dicionário, né? A voz tem mais poder sobre a palavra do que o dicionário, né? A voz pode dar um significado para a palavra que é diferente daquele do dicionário. Então, aí ela começa a entrar na questão política, que é a nossa próxima questão, o nosso próximo texto, né? Esse modo de encarar, então, de submeter a voz à palavra, de dizer que todo o significado daquilo que é dito está no significado das palavras ou no som das palavras, ele é uma estratégia que leva a gente a neutralizar a voz em si mesma, a desconsiderar, então, que tem uma singularidade, que essa singularidade é importante, que essa singularidade pode nos dizer muita coisa sobre o que nós somos e sobre o que o mundo é. Então, essa aí é a filosofia da voz da autora, né? E aí vocês têm as perguntinhas para responder lá depois. É isso. Obrigado.